como a China dominou o mundo dos carros elétricos. Em 2025, foram vendidos 20,7 milhões de veículos elétricos em todo o mundo. 1,8 milhões nos Estados Unidos, 4,3 milhões na União Europeia e impressionantes 12,9 milhões na China. Isso representa aproximadamente 62% das vendas globais. Pela primeira vez na história, mais de 50% de todos os carros novos vendidos na China foram veículos elétricos. Um marco histórico. Mas essa realidade nem sempre foi assim. O início de tudo. Durante décadas, Japão, Alemanha e Estados Unidos ditaram as regras da indústria automobilística. Toyota, Volkswagen, Ford, GM definiram o padrão global da indústria. A China não era nem de longe um ator relevante no setor automotivo tradicional. 2 décadas depois, essas mesmas gigantes agora tentam se reinventar para não ficar para trás. O problema chinês. No começo dos anos 2000, a China enfrentava grandes desafios. A poluição urbana havia atingido níveis críticos. Pequim era frequentemente retratada pela mídia ocidental como a capital da poluição. O rápido crescimento da frota de veículos, cerca de 15% ao ano, tornou-se um dos principais vetores desse cenário, agravando a deterioração da qualidade do ar e a pressão social por mudanças. O país estava se tornando cada vez mais dependente de petróleo importado, ampliando vulnerabilidades econômicas e geopolíticas, justamente no momento em que sua economia acelerava. Manter o foco nos veículos a combustão só aprofundariam estes problemas e não permitiriam à China competir em uma indústria já consolidada. A tecnologia do motor a combustão acumulava mais de um século de engenharia incremental, dominada por empresas dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. A China havia chegado tarde a esse jogo, e competir nesse mercado significaria correr atrás de líderes com décadas de vantagem. A virada estratégica. Com este cenário, era natural que a China apostasse em uma tecnologia transformadora que pudesse recriar as bases da indústria automotiva, reduzir a dependência tecnológica estrangeira, diminuir a importação de petróleo e permitir condições para liderar a transição da indústria a nível global. O carro elétrico era esta grande oportunidade. Não tinha câmbio complexo, nem motor a combustão sofisticado. O coração do veículo era basicamente bateria, eletrônica e software. Exatamente as competências que a China poderia liderar facilmente. As baterias representam cerca de 40% do custo total de um carro elétrico, tornando-se o principal fator de competitividade tecnológica e econômica. Ao longo das décadas seguintes, a China concentrou grandes esforços para dominar esse elo crítico. Hoje, o país responde por cerca de 75% da capacidade global de produção de baterias de íons de lítio, além de controlar grande parte do processamento de insumos estratégicos para veículos elétricos. Empresas como a CATL, maior fabricante de baterias para veículos elétricos do mundo, com cerca de 40% de participação no mercado global, fornece baterias para montadoras como Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e Ford, além da maioria das fabricantes chinesas. Em 2001, a China aprovou no 10º Plano Quinquenal a expansão do Programa 863, incluindo oficialmente uma estratégia nacional de investimentos coordenados em pesquisa e desenvolvimento, focada no desenvolvimento das tecnologias-chave e na consolidação da cadeia de valor dos veículos elétricos. Esse movimento lançou as bases para permitir à China construir capacidades em toda a cadeia produtiva, da mineração e processamento de materiais críticos, fabricação de células e sistemas de baterias, até a integração final no veículo. Mais do que adotar uma nova tecnologia, esse movimento permitiu à China redesenhar as regras do jogo industrial e construir as bases para liderar a próxima fase da indústria automotiva global. Mas para que essa visão se tornasse realidade, foi preciso uma liderança estratégica que fosse capaz de transformar estas políticas em ações concretas. Transporte público. Os veículos elétricos encontraram um aliado estratégico em Wang Geng. Engenheiro com carreira internacional na Audi, foi designado em 2007
ministro da Ciência e Tecnologia da China. Geng transformou a pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos em uma prioridade nacional, articulando política, tecnologia e indústria para acelerar a adoção de novas energias. Uma de suas medidas mais decisivas foi usar o transporte urbano como laboratório em escala real. Táxis e ônibus elétricos começaram a circular em grandes cidades, criando uma grande demanda para empresas locais, ao mesmo tempo que permitia testar baterias, sistemas de gerenciamento de energia e componentes eletrônicos em condições reais de operação. Cada quilômetro rodado fornecia dados valiosos, permitindo que fabricantes e pesquisadores aprimorassem tecnologia, confiabilidade e eficiência, antes mesmo de os carros elétricos chegarem aos consumidores. Subsídios. Entre 2009 e 2023, estimativas indicam que o governo chinês direcionou cerca de 230 bilhões de dólares ao setor de veículos elétricos, em subsídios diretos ao consumidor, isenções de impostos sobre vendas, incentivos fiscais regionais e apoio à produção. O resultado foi uma competição interna muito intensa. Dezenas de fabricantes disputavam fatia no maior mercado automotivo do mundo. Esse ambiente competitivo provocou rápida queda no custo dos veículos elétricos ao longo da década. Somente nos últimos 2 anos, o preço médio de um carro novo na China caiu cerca de 19%, e fabricantes como a BYD reduziram o preço de modelos elétricos em até 34%, com cortes de 20% em carros populares como o Seagull. Essa guerra de preços alcançou outra façanha histórica. Pela primeira vez, o preço médio dos veículos elétricos estava inferior aos veículos a combustão. Em 2019, a Tesla iniciou a construção da Gigafactory de Xangai, que entrou em operação em menos de um ano. Um prazo praticamente impensável nos padrões ocidentais. A fábrica rapidamente se tornou uma das unidades mais produtivas da empresa no mundo, integrada à cadeia de suprimentos chinesa. Em poucos anos, a fábrica passou a produzir perto de 1 milhão de carros por ano e chegou a concentrar mais de 50% da produção global da Tesla, mostrando na prática o poder da escala industrial chinesa. A popularidade da Tesla na China ajudou a transformar o carro elétrico em um símbolo de desejo e status, o que acelerou a aceitação dos EVs antes mesmo do crescimento da indústria doméstica. Embalado pelos subsídios, a China chegou a ter 500 empresas e startups voltadas a veículos elétricos. Recentemente, a consultoria AlixPartners estimou que havia cerca de 129 marcas de veículos elétricos e híbridos na China, e que apenas cerca de 15 dessas marcas seriam financeiramente viáveis até 2030. Com o amadurecimento do mercado, o governo iniciou uma retirada gradual dos subsídios nacionais, concluída em 2022. A indústria já havia atingido escala, domínio tecnológico e capacidade de competir sem apoio direto. Essa transição funcionou também como um processo de seleção natural. Com o fim dos subsídios, muitas empresas que dependiam exclusivamente de incentivos públicos não conseguiram sobreviver. O setor passou por uma consolidação acelerada. Indústria atual. Embora a indústria chinesa de veículos elétricos tenha se beneficiado de forte apoio estatal em sua fase inicial, as empresas chinesas, apoiadas por um grande ecossistema de inovação e suprimento, rapidamente passaram a inovar por conta própria, não apenas em produto, mas também em processos industriais, modelos de negócio e experiência do usuário. Hoje, a indústria automotiva chinesa não é mais apenas um mercado gigantesco, é uma força global que define tendências tecnológicas e produtivas. Em 2025, 3 em cada 4 EVs no mundo saíram de fábricas chinesas, um feito inimaginável 2 décadas atrás. Até pouco tempo, a realidade era diferente. Mesmo com todo este progresso acumulado, as marcas chinesas ainda eram mais conhecidas internamente, como veículos para táxis e ônibus urbanos, enquanto a população aspirava a carros de marcas ocidentais, como Tesla, BMW ou Mercedes. A percepção de qualidade e inovação ainda estava associada ao exterior. Isso começou a mudar quando as fabricantes locais consolidaram tecnologia própria, aprenderam com os testes em larga escala e adaptaram soluções ao contexto e ao estilo de vida chinês, desde autonomia e software de controle de energia, até sistemas de integração digital com aplicativos e serviços. Marcas como BYD, NIO, XPeng, Xiaomi e SAIC
são sinônimo de inovação e confiabilidade no mercado doméstico, e cada vez mais no exterior. A BYD passou a Tesla em 2025 em número de vendas de veículos elétricos, vendendo 2,25 milhões de veículos, contra 1,64 milhão de seu concorrente. No mercado externo, as fabricantes chinesas também ampliam rapidamente sua presença, com grandes volumes de exportação para a Europa, México, Brasil e Oriente Médio, conquistando consumidores com preços competitivos, tecnologia adaptada e autonomia confiável. A China também verticalizou sua indústria, do processamento de matérias-primas críticas, como lítio, cobalto e terras raras, à fabricação de células de bateria, módulos e sistemas de propulsão, até a integração final dos veículos. Grandes grupos operam verdadeiras fábricas-cidades, combinando pesquisa, produção e logística em escala industrial. Um dos símbolos mais poderosos da indústria automotiva chinesa hoje é a Mega Factory da BYD em Zhengzhou, na província de Henan, projetada para funcionar praticamente como uma cidade industrial dedicada aos veículos elétricos. Essa instalação colossal começou a operar em 2023 e já se estende por dezenas de quilômetros quadrados, integrando todas as etapas da produção, desde a fabricação de baterias, motores e sistemas de propulsão, até a montagem final dos veículos. Além disso, o país desenvolveu uma capacidade de internalização sem paralelo. Componentes estratégicos, softwares de gerenciamento de energia, sistemas de carregamento e eletrônica de bordo são produzidos localmente, garantindo autonomia tecnológica e controle sobre toda a cadeia de valor. O futuro aponta para a liderança contínua da China em veículos elétricos, impulsionando inovação em baterias, software e mobilidade conectada, e moldando os padrões da indústria automotiva global. O que você achou dessa incrível manobra do governo chinês? Conte aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Te vejo no próximo vídeo.